Fala pessoal, meu nome é Vitor Hugo e hoje eu vou estar falando um pouquinho aqui para vocês sobre a globalização e a desigualdade social. Para começar, vamos entender um pouquinho sobre o que é a globalização. A globalização é um fenômeno caracterizado pelo desenvolvimento dos transportes e das comunicações em escala mundial. Esse desenvolvimento possibilitou o aumento dos diversos fluxos no planeta, resultando assim em um processo de integração mundial, tendo como base o seu sistema capitalista de produção. Esse processo não ocorreu de forma homogênea no globo, logo apresenta pontos positivos e negativos, sendo um desses negativos a desigualdade social. O que é a desigualdade social? Desigualdade social é a diferença existente no padrão de vida e nas condições de acesso a direitos, bens, serviços entre integrantes de uma sociedade. A desigualdade social pode se manifestar de diferentes formas, no âmbito econômico, escolar, profissional, de gênero, entre outros. Mas quais são as consequências que ela gera em nossa sociedade? Bom, pessoal, eu vou estar explicando aí um pouco das consequências da desigualdade social no Brasil. Bom, qual que é o contexto da desigualdade social no Brasil? Esse coeficiente mede o nível de desigualdade social dos países conforme a renda, a distribuição de riqueza e os níveis de educação de uma sociedade. Quanto mais próximo de zero estiver esse valor, melhor para aquele país, o que mostra que ainda há um longo caminho para o Brasil nessa questão. A desigualdade social, por aqui, é um legado do período colonial, que se deve à influência ibérica, à escravidão e aos padrões de posses latifundiárias. Aspectos como racismo estrutural, discriminação de gênero, alta tributação de impostos e desequilíbrio da estrutura social e da desigualdade brasileira. Quais são as principais causas da desigualdade social? Bom, com isso a gente vai ter má distribuição de renda, acesso à educação deficitário, administração ruim dos recursos públicos, investimentos governamentais insuficientes e não garantia de serviços básicos. Bom, levando em consideração que 10% dos brasileiros mais ricos abrangem 43% da renda do país, claramente é uma concentração de poder que agrava na desigualdade social. Esse desnível faz com que a população mais pobre tenha condições precárias, sendo o dinheiro apenas fonte de sobrevivência. Além disso, as diferenças salariais de acordo com determinadas profissões exercidas também impactam nesse processo, tendo em vista a percepção do valor por poder. Administração ruim dos recursos públicos. Muito antes de presenciarmos o impacto da crise do coronavírus, a má gestão dos recursos públicos já era um fato bem recorrente na história brasileira. Quanto às decisões em relação à verba pública são equivocadas e incoerentes. A população sente o baque e os serviços básicos se tornam fracos diante da demanda. A existência da corrupção é um dos malefícios para a distribuição de recursos, porque o que seria direcionado para a população carente acaba enriquecendo outras classes. Acesso à educação deficitária. Quanto menor o nível de educação de um país, consequentemente maior será a tendência da desigualdade social, que influencia na formação de profissionais das pessoas. Com vagas que exigem competências cada vez mais específicas, fica difícil concorrer de forma justa tendo um histórico curricular deficitário e inferior dos concorrentes. A baixa qualidade de ensino, insuficiência de vagas nas escolas, má conservação do ambiente estudantil, pouco investimento, entre outros pontos, são razões relevantes. Bom, não garantia de serviços básicos. Sendo consequência dos demais fatores levantados, a não garantia de serviços básicos permite que os índices de desenvolvimento humano sejam os piores possíveis. É direito da população ter acesso à educação, alimentação, moradia, segurança e saúde, oportunidades de emprego de qualidade melhor de vida. Caso contrário, a disparidade será maior. Nem todos têm condições ou privilégios para usufruir de serviços privados. Portanto, uma sociedade justa deve priorizar o equilíbrio e estruturar os recursos públicos. Bom pessoal, e eu vou falar de como a mídia mostra a desigualdade social. Quanto menor a renda e o grau de escolaridade, menor o acesso à internet no Brasil. Nas classes D e E, apenas 57% têm acesso à internet. Entre os analfabetos, apenas 16% têm acesso.
Apenas 1 a 4% dos brasileiros têm acesso à internet. As diferenças são acentuadas por classe. 95% da classe A usam a internet, 93% da classe B, 78% na classe C e apenas 57% nas classes D e E. Mas nem todos os brasileiros têm acesso à rede mundial de computadores, a internet. Um estudo do TIC Domicílio indica que 1 a cada 4 brasileiros tem acesso à internet. Além da classe social, a educação também é importante para medir o acesso à internet. 97% entre os indivíduos com ensino superior, 89% com o ensino médio, 60% com o ensino fundamental e apenas 16% com o ensino infantil e os analfabetos. A taxa de usuários que usam exclusivamente o celular é um indicativo importante, pois nem sempre os aparelhos vão realizar atividades mais sofisticadas. A mídia assumiu um papel de mediador do conhecimento, pois cada dia ela está mais e mais inserida na vida de cada pessoa, assim podendo passar a globalização da forma que ela quiser. Muitas vezes ela passa como uma perversidade, como a globalização não é.